Olá, pessoal! Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, viu? Bem interessante. Eu já falei desse assunto algumas vezes. Eu acho esse assunto interessantíssimo, tá? E poucas pessoas se dão conta, né, desse tema que eu vou falar hoje. Eu vou falar esse tema, mas eu vou direcionar ao Aikido e às artes marciais, porque eu acho que a gente tem o nosso personagem perfeito, tá? Eu vou falar do sociopata, gente. Eu vou falar do sociopata. Vocês não conseguem imaginar como é comum, né, a gente conviver com sociopatas, tá? É muito comum, vocês não conseguem imaginar. Veja bem, sociopata é diferente de psicopata, tá? Psicopata é uma coisa, sociopata é outra. O sociopata, ele pode ser qualquer um, tá? Pode ser seu vizinho, seu chefe. Aliás, geralmente eles estão em cargos de chefia, tá? Então, é um cara altamente nefasto, tá? É altamente nefasto. Olha, fizeram uma pesquisa assim meio breve sobre isso e descobriram que de 25 pessoas, um é sociopata. Eu acho que tem mais, tá? Eu acho que tem mais, porque o sociopata, ele é uma pessoa comum, tá? Ele é uma pessoa comum, só que ele faz estragos emocionais, tá? Ele é um cara que ele não tem empatia. O sociopata, ele não tem empatia, ele não sente remorso, ele não sente culpa e ele não se coloca no lugar do outro. Parece familiar, né? Bom, parece. Para mim, é impressionante. Eu consigo localizar os meus senseis, os meus ex-senseis de Aikido, todos como sociopatas. Vou explicar por quê. Eu vou explicar para vocês por que eu acho que boa parte dos senseis de artes marciais são sociopatas. Eles têm essa tendência. O sociopata, ele apresenta algumas características, embora ele seja difícil de você reconhecer, porque ele é uma pessoa comum, tá? Ele é uma pessoa comum, mas ele tem algumas coisas que vão destacá-lo da multidão, tá? Sociopata, ele tem mania de grandeza, ele tem o ego muito inflado, ele é muito vaidoso, ele tem um dos principais traços do sociopata é falta de empatia. Todos os meus senseis de Aikido tinham falta de empatia. Não vi empatia neles, não vi. Né? Todos tiveram esses traços. Eles não sentem remorso, eles não sentem culpa do que eles fazem, eles não têm consciência, tá? O sociopata não tem consciência. Ele realmente não tem consciência, ele não sabe que ele causa dor ao outro. Ele não tem consciência, tá? Eu realmente vi que os meus senseis todos têm isso, tá? Todos, graças a Deus, ex-senseis, sociopatas, tá? Então, assim, o mais grave. Então, gente, é impressionante, né? Eu comecei a ler uns livros sobre sociopata, né? E eu comecei a identificar os senseis que eu tive no Aikido. Impressionante. Não só no Aikido, mas nas artes marciais. É impressionante, né? E o pior, existe uma estrutura nas artes marciais que estimula e que apoia o sociopata, tá? Ele apoia esses comportamentos, né, no sensei, de um sensei saber mais, autoritário. Então eles dão uma desculpa de que existe rituais e uma hierarquia no Aikido. Isso é um absurdo, né? Uma coisa é você ter um sensei abusivo e um sensei sociopata, outra coisa é você ter uma arte com regras. São coisas diferentes, tá? Mas eu percebo que existe uma confusão e que os senseis e as lideranças do Aikido, elas manipulam as coisas para dar força. Elas dão força, entendeu? Para esse tipo de comportamento no sensei, tá? Porque o sensei se acha Deus, entendeu? E coloca o mesmo poder nele, tá? Existe toda uma estrutura, né? Então, eles invertem as coisas. Eu vou explicar por que eu acho isso, tá? Então, é o seguinte, o sociopata, a melhor forma de você reconhecer um sociopata é você observar algumas características nas pessoas. Vamos falar do sensei, tá? Se você tem um sensei que falta empatia a ele, tá? Ele causa dor e sofrimento aos alunos. Vamos supor, ele te causa dor e sofrimento e você percebe que ele não sente culpa, ele não sente remorso, ele não pede desculpas, ele não se coloca no lugar do aluno, tá? Ele é extremamente vaidoso, egocêntrico, narcisista, tá? Ele cria uma persona social dele, tá? Porque o sociopata, ele tem um carisma
muito grande e ele tem uma rede de relacionamentos em volta dele. Ele cria uma rede de relacionamentos para ele se proteger e para ele se esconder, tá? Geralmente ele é conhecido no grupo, né? Ele é conhecido no grupo que ele frequenta e ele é bem visto no grupo que ele frequenta. Por isso que é muito difícil você tirar o poder de um sociopata, tá? Porque ele tem uma credibilidade, ele construiu uma imagem social muito forte, né? No ambiente onde ele vive, então é muito difícil, tá? Então você vai ver sempre ele em ação. Então, olha, tá batendo tudo, bate tudo com os senseis que eu tive. Todos os senseis de Aikido eu classifico como sociopatas e abusivos, não tenho dúvidas disso. Não tem nada a ver com regras. Uma coisa são regras, outra coisa são comportamentos. Eles não demonstram remorso, o sociopata não demonstra ter consciência das coisas, ele realmente não tem, tá? Você fala que ele causou um mal, ele não tem consciência, você tem que explicar para ele. Isso é um sociopata, ele não tem consciência do que ele faz pro outro. Outra coisa, ele não assume responsabilidades do que ele faz. Ele sempre vai jogar a culpa no outro, tá? Isso é um sociopata. Tá? Isso é um sociopata. O sociopata, ele é insensível, tá? Ele não tem... Você vê que muitas vezes na vida pessoal, ele não tem relacionamentos fixos, ou se ele tem, é pra mostrar uma imagem, é pra só dar uma credibilidade na imagem dele. É de fachada, tá? Os relacionamentos de um sociopata geralmente é de fachada, tá? Porque ele não se envolve. O sociopata não se envolve, né? Ele é um cara extremamente egoísta, tá? E ele é manipulador, ele é muito controlador, tá? Ele é muito controlador e ele vai usar as pessoas como se fossem marionetes. Encaixa, é perfeito. São senseis de Aikido que eu tive mesmo. Não sou de Aikido como os outros de artes marciais, mas é perfeito. Encaixa em todos os senseis que eu tive, todos. São características, né, desse personagem. Impressionante, né? E existe todo um apoio a isso. Eu acho que a maioria dos senseis de Aikido se encaixam, né, na característica de sociopatia, tá? Eu acho. São abusivos, não tenho dúvida. São abusivos porque existe uma estrutura que dá poder para essas pessoas, tá? E é impressionante, né? É impressionante como existe, parece que é uma loucura, né? O ambiente do Aikido, impressionante. As pessoas escrevem e não se identificam. Eu nunca vi um negócio desse. Como é que pode uma pessoa se inscrever para um canal e não se identificar? Né? Então, você já vê que tem um traço na personalidade dos aikidokas que não é normal. Como é que pode uma pessoa escrever, colocar uma opinião e não assinar? Né? Você vê que é uma estrutura doentia. O Aikido tem uma estrutura doentia. Realmente, é doentio. Eu nunca vi um negócio desse. As mulheres não falam, as pessoas escrevem pro teu canal, não se identificam como um sensei legal. O que é um sensei legal? O que é um sensei legal? Não é o primeiro, tá? A maioria das pessoas do Aikido me escrevem e não se identificam. Eu nunca vi um negócio desse. Isso não é normal. Não é normal. Né? Você escrever uma coisa e você não assinar é você não assumir o que você está fazendo. Por que você não assina? Né? Tem uma coisa errada, né? Por que você tem que se esconder, né? Então, tô dando um exemplo, tá? Então, e o sensei legal, ele me acendeu uma luzinha, né? O sensei legal, ele tem um discurso, bom, primeiro, que ele já se descreve como o sensei legal de Aikido. Legal, né? Vou tentar uma aproximação. Aí ele começa, eu tô usando ele porque todos os senseis têm essa postura. Muitos senseis de Aikido me escrevem e não se identificam, tá? E eu acho isso estranho. É estranho, tá? É no mínimo estranho. É muito estranho. Já mostra uma personalidade estranha, tá? É estranho. Você não quer se assumir, por quê? Né? O bandido que se esconde, né? Então, é estranho. E aí, o discurso do sensei legal é para que eu me esqueça do que os senseis que eu tive, que eu descrevo como sociopatas e abusivos, eu me esqueça do que eles fizeram, né? E, como é que é? E aí ele tem todo um discurso zen, tá? Então, eu vou me esquecer
né, do que o abusador fez e do que um sensei abusivo fez, né, numa sociedade machista. É um discurso machista, extremamente machista, né, de submissão. Na verdade, ele está falando para eu me submeter, esquecer, não ter consciência, né? Então, é um discurso manipulador. É um discurso do Sensei de Aikido. O Sensei de Aikido, eu estou usando o Sensei de Aikido, mas são todos senseis. O Sensei de Aikido, ele tem esse discurso manipulador. Ele é um sociopata, tá? O sensei de Aikido, ele é uma figura. Não estou falando de todos, gente, tem exceção, mas a boa parte do Sensei de Aikido os que eu tive, são sociopatas, não tenho dúvida. Não tenho dúvida porque eles são abusivos, porque assim, eles não têm empatia, eles tiram pessoas de dojos como se fossem qualquer coisa, eles não conseguem se colocar no lugar do outro, que sonhou, que tem uma vida, que fez um planejamento, eles não se importam com isso. Eles tiram como se fosse uma coisa. Eles não se colocam, nenhum sensei que eu tive tem empatia. Nenhum, tá? Os 4 que eu tive, os 4, né? Extremamente frios, gélidos, icebergs. Extremamente egocêntricos, não assumem o que fizeram, jogam pro outro. Eles não assumem a responsabilidade do que eles fazem. Eles não demonstram ter remorso, tá? São altamente manipuladores e controladores, porque eu vi isso no dojo. Dos dojos em que eu estive, as pessoas não conseguem sair do dojo porque ele criou uma coisa ali que ele amarra a pessoa nele. A pessoa está amarrada emocionalmente. Eu vi psicólogos amarrados emocionalmente, não conseguem se soltar do japonês, não conseguem, né? Ele cria uma coisa, tá? Um contexto que ele amarra a pessoa não consegue sair, graças a Deus que eu saí. Agora vamos falar, é porque é o seguinte, existe uma estrutura no Aikido que dá poder para esses caras, para esses senseis. Tá errado, dá um poder que eles não podem ter, que eles não têm, né? Então o que acontece? O cara já não tem a cabeça muito boa, que é o que eu falei, né? O cenário do Aikido é uma coisa estranha, tá? Realmente, fiquei 5 anos lá, eu nunca vi um negócio desse. As pessoas escrevem, não se assumem, colocam apelidos, é sempre o mesmo discurso, tá? É um discurso, parece que decorado e falso, e sempre um discurso manipulador, né? Manipulador. O sensei, ele é um manipulador. O sensei, ele cria uma persona muito forte, tá? Ele cria. E eu não vejo a empatia. Eu nunca vi a empatia nos meus 4 senseis de Aikido. Do ninjutsu nem se fala, tá? Eu não vi. Eles não têm empatia, eles não se colocam no lugar do outro, eles não têm remorso. E eles não assumem o que eles fazem, eles jogam pro outro, eles invertem. E todos criaram personas sociais muito fortes. Como eu convivi com eles, eu sei que eles não são. Mas a comunidade comprou a imagem que eles venderam, tá? A comunidade, eles têm um relacionamento forte e eles criaram uma rede de relacionamentos que protege esses caras. O sociopata, ele é assim, ele tem uma rede muito forte, ele é muito carismático, né? O sociopata, ele é muito carismático, ele tem realmente um jeito, ele fala bem, ele é comunicativo, ele vende uma imagem muito boa dele, tá? Do que ele não é. É perfeito, é o sensei de Aikido mesmo, são os senseis de Aikido que eu digo, é perfeito. Eu estava lendo isso, como a gente se defende do sociopata? Não confiando nele, a gente pode confiar nas pessoas, a gente pode confiar em sensei de Aikido, não pode, não é nem de Aikido, nem de nada, a gente tem que ver as pessoas como são, tá? A gente tem que ter em mente que o sensei de Aikido, ele tem um poder, deram um poder a ele muito mais, que está errado, né? A estrutura do Aikido que é errada, viciada, e dá um poder para ele além do normal. E esse cara sobe a cabeça dele, que ele já tem, né? Ele já é meio perdido, tá? Ele já é meio perdido. Então, assim, todos os senseis de Aikido que eu conheci são perdidos, totalmente perdidos, né? Totalmente, né? Eu precisava fazer terapia, urgente, né? E eles realmente não têm consciência disso. Porque é o que eu falei, o sociopata não tem consciência, ele não tem consciência, né? Das coisas que faltam para ele, que ele tem, né? Ele construiu uma imagem muito forte dele.
Ele não consegue nem ter uma visão dele, ele não tem consciência. O sociopata não tem consciência nem dele, nem do outro, tá? Como a gente se defende do sensei sociopata, a gente tem que observar. Infelizmente, a gente tem que sempre estar criticando a autoridade, né, do sensei, sempre, né, entender que o sensei é um ser humano, o sensei não é Deus, né, e a gente tem que criticar a autoridade dele, tá? A gente tem que criticar, tá? Quando bajulações, quando a pessoa elogia muito, tudo, você tem que desconfiar, tá? Você tem que desconfiar, né? O discurso, o sensei, eles constroem uma imagem social muito forte e eles criam uma rede que protege eles. Então é difícil você desconstruir esse personagem, tá? Pra mim foi fácil porque eu sou crítica, né? Eu nunca acreditei em sensei mesmo, então pra mim, e foi rápido, eu consegui me libertar deles rápido, foi muito bom. Muito rápido, muito tranquilo, tá? Do primeiro sensei que eu tive, né? Eu consegui me libertar dele já por alguns meses, entendeu? Fiquei poucos meses lá, já entrei em conflito com ele, eu já percebi que tinha alguma coisa errada nele. E aí ele fez, né? Ele fez um abuso, né? Aquilo é um comportamento abusivo, né? A gente não pode justificar comportamentos tóxicos e abusivos de senseis, né? Porque existe uma rede que defende isso, tá? Não é Aikido mesmo, a estrutura, né? Das artes marciais japonesas, eles defendem isso. Né? Errado. Uma coisa é comportamento abusivo e tóxico e sociopata. Outra coisa são regras, né? Existe uma diferença, né? Então, outra coisa que o sociopata não tem. O sociopata, ele não tem códigos morais e éticos, tá? Ele não tem. Ele tem posturas e atitudes antiéticas no dia a dia, pequenas coisas. Todos os senseis que eu tive de Aikido tinham comportamentos super antiéticos, mentirosos. Eles são mentirosos, eles enganam pessoas, né? E então, encaixa tudo. São os senseis de Aikido que eu tive mesmo. Eu fico feliz de ter conseguido me libertar deles muito rápido, tá? Porque as pessoas ficam... Esse cara é muito perigoso, tá? Ele amarra as pessoas durante anos, né? O primeiro abuso, eu já saí, tá? Do japonês, o dojo que eu fiquei, então, do primeiro dojo eu me libertei, eu saí de lá, fiquei alguns meses, assim que ele cometeu o absurdo que ele cometeu, a postura bem tóxica, eu saí. Mas eu já tinha percebido que ele tinha problemas, tá? E agora encaixa. No segundo dojo eu fiquei 4 anos, mas o cara ficou numa boa. De repente ele começou a botar as maninhas de fora, querer manipular minha vida, mandar e tal, controlar demais. Isso é um comportamento tóxico. O comportamento do japonês é altamente tóxico. Eu acho que dos senseis que eu tive, os 2 senseis mais tóxicos são os 2 japoneses, tá? O do dojo que eu fiquei 4 anos e do último dojo. O do último dojo, o japonês, ele ofendia os alunos, tá? Ele humilhava os alunos. Isso é um comportamento tóxico, tá? É abusivo, né? Ele falava, ele gritava com os alunos. Não é comigo, não. Comigo, a primeira vez que ele falou mal do meu blog, eu já saí fora, tá? Já consegui me libertar. Porque é o seguinte, o comportamento tóxico, o sensei abusivo, ele amarra os alunos, tá? E eu vi, sim, ele amarra, ele meio que acorrenta emocionalmente, né, os alunos, né? E aí os alunos não conseguem, eles entram, né, num processo super tóxico, tá? Porque aí é um relacionamento tóxico que se desenvolve do aluno com o sensei e do sensei com o aluno, tá? Eu vi em todos os dojos de Aikido. Os dojos de Aikido são bem tóxicos, tá? São bem tóxicos e parece que isso é tudo muito... É uma coisa camuflada, tá? Parece que faz parte. Parece que se normatiza o comportamento abusivo e tóxico nos dojos de Aikido. Eu realmente vi isso. Por isso que eu não quis fazer parte. Eu nunca fiz parte, né? Por isso que eu acho que é mais saudável. Quem faz Aikido vai lá, faz sua aulinha e vai embora, tá? Não se envolva muito com as pessoas do Aikido, com sensei, então mantenha a distância, porque eles são tóxicos. Eles são tóxicos e quando aparecer um sensei mais bonzinho, desconfie. O sensei legal de Aikido, desconfie. Não tem senseis legais, né, no Aikido. Não tem. Tô falando sério, não tem mesmo, né? Não tem, não existe sensei legal no Aikido, tá? Não existe. São posturas de manipulação. O cara, quando começa com essa conversa, é porque ele quer te manipular. Você deixa ele falar. Mas você sabe que é um comportamento de manipulação,
tá? Então, nós vamos falar mais sobre isso, sabe? Porque eu acho isso muito importante, ainda mais com relação às mulheres, tá? Porque assim como as mulheres desenvolvem, né, relacionamentos tóxicos com maridos, com namorados, elas também desenvolvem com professores, com senseis, tá? Então é importante falar, é um tema pouco falado. Nós vamos falar mais sobre isso, tá? Porque as artes marciais estão coalhadas de sociopatas, coalhadas, né? O comportamento abusivo é meio normatizado, tá? Nas artes marciais, mas existe diferença, tá? Então é isso, gente. Assim, é o que eu falei do Maquiavel, né? Veja as coisas como são. Veja as coisas como são, né? Sensei não é Deus, Sensei é super problemático, eles são muito vaidosos, eles dão muito poder a um Sensei. Um Sensei não tem todo esse poder, tá? Ele não tem, mas dão muito poder a ele. E ele é os que eu tive, eu tenho certeza absoluta que são sociopatas. Eu fico muito feliz que eu tenha conseguido sair. Eu saí, né? Então quer dizer que eu tô tranquila, eu tô saudável. Porque a maioria das pessoas ficam, tá? Todas as pessoas que eu vi, elas ficam, tá? E aí, quando você está com um Sensei de Aikido tóxico, você vai desenvolver a toxicidade. Você já tem, tá? Porque se você não tiver, você não aguenta ficar. Que é o que aconteceu comigo, tá? Então é isso, gente. Até mais. Eu acho que o ambiente do Aikido e das artes marciais é um ambiente saudável, mas você tem que tomar cuidado. Não é tão saudável assim, as coisas não são o que parecem, tá? A arte marcial era para ser saudável, mas a relação que as pessoas desenvolvem não é saudável. Não é, muitas vezes não é, tá? Então, gente, até a próxima, tá?